programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que nos ouve e participa conosco através da Rádio Arca da Aliança, aqui em Joinville, 93.5. Também através da Rádio Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Também da Rádio São José de Mafra, 96.9 FM. Também através da Web Rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Santa Rosa de Lima, da Pro Cristo Estado em Joinville, e também Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul. Acolhi com carinho também a Carol e a Júlia, porque a nossa equipe está reduzida. O Edu agora já é papai. Até que enfim, nasceu Alice. Nasceu Alice, então agora por um tempinho a gente não vai ver o Edu. Por quê? Porque o Edu então agora tem a licença paternidade, mas também já tem um período de férias estendido. Então no mês todo de julho a gente não vai estar com a presença e nem ouvindo então o Eduardo. Seja bem-vindo, meninas. Obrigada, Padre. Olá a todos os nossos ouvintes. Já que o senhor falou sobre a Alice e o Edu, a gente vai colocar agora um recadinho da Alice. Chorando, será? Falando? Não sei. É que já que o Edu não tá, né? A gente pediu pra ela fazer uma participação especial no programa. Vamos escutar a Alice agora. Obrigada pelas informações, Alice. Brincadeiras à parte. Quero desejar, então, um bom início de maternidade e paternidade pro Edu, pra Alessandra. E que essa nova vida seja também para trazer mais alegria ao casal e à vida em parceria, né? Mas, enfim, então, será que alguém do nosso programa também teve bebê, recém-mamãe, recém-papai? Então, parabéns pra você também, que é recém-mamãe, recém-papai. Eu espero esperar por muito tempo antes de ser a minha vez. Então, já celebra a vida dos outros. Olá a todos os nossos ouvintes. Aproveito a fala da Carol para também parabenizar o Edu e a Alessandra pela chegada da Alice. No último programa, o Eduardo, a gente gravou na quarta ou quinta-feira. E foi ao ar ao sábado, No sábado de manhã, o Eduardo tava falando, no caso, nas ondas do rádio, que a Alice ainda não tinha chego, pois a Alice chegou no sábado à noite. Então, quem escutou o nosso programa no sábado de manhã viu que ele ainda não era ele disse que ele era um quase pai. Agora, então, ele é um pai de verdade. Mas então é isso, a gente deseja muita felicidade pra família de vocês, que logo a gente possa conhecer a Alice, já estamos ansiosas. E enfim, a você, nossos ouvintes, a gente deseja um ótimo programa Vida Pastoral. O Eduardo não tá, mas estamos nós três aqui para trazer muita informação sobre a nossa diocese, conversar bastante durante o programa, porque isso a gente também consegue fazer bastante. E é isso, tem bastante novidade, tem bastante assunto. Julho tá chegando aí e é um mês muito movimentado, mês missionário do dízimo e enfim, o Padre Gélio nos próximos programas também não estará, então vamos ter novidades nos próximos programas com convidados especiais, exatamente. E a gente chega julho já cheio de programação, pra depois chegar agosto com mais programação ainda. Então, vivendo um dia de cada vez, mas já ansiosos por tudo que está por vir. Não é férias, mas no mês de julho eu terei muitas viagens para reuniões. Joaçaba, Brasília, também para Juína, no Mato Grosso. Então, diversos lugares onde que eu estarei também em atividades. Padre, antes da gente continuar, no ano passado o senhor também foi até Juína, no Mato Grosso. E esse ano o senhor vai de novo. Para quem não conhece um pouquinho da sua história, ou não acompanha todos os programas Vida Pastoral, conta um pouquinho pra gente da onde vem esse carinho por Juína. Isso, o bispo disse que eu tenho esse carinho enorme por Juína e realmente tenho. Porque lá em 2004, Dom Irineu
disse que precisaria de 4 padres para enviar para a Diocese de Juína para a gente assumir um compromisso como Diocese Irmã. E então ali eu me prontifiquei e como eu trabalhava em seminário, eles só me liberaram eu estar indo para Mato Grosso e assumir lá uma paróquia como pároco e tinha outra pessoa junto comigo que era o Mário Aki como vigário, porque também tinha a missão de acolher seminaristas lá. Então eu era responsável por acolher seminaristas de uma etapa chamada Ano Pastoral. Então eles faziam uma experiência pastoral missionária também lá na Diocese de Juína. Então na Diocese de Juína eu fiquei ao total 5 anos. 3 anos numa paróquia chamada São Francisco de Assis, em Aripuanã, então 1.000 quilômetros da capital Cuiabá, e lá então com 46 comunidades essa paróquia. Depois de 3 anos nessa paróquia, eu assumi a coordenação de pastoral da Diocese de Juína e assumi também como reitor do seminário menor e propedêutico. Durante 2 anos tive essas 2 atividades, então eu fiquei 2015, 16 e 17 na paróquia, 18 e 19 no seminário e na coordenação de pastoral na Diocese de Juína, né? Então conheço muito o povo das 12 paróquias, lá não é muitas, né? Nós temos 66, eles têm 12, eles têm poucos padres. Então atualmente a gente tem 2 padres que atuam lá, que é o padre Antônio e também o padre Joey, né? O senhor comentou em Diocese Irmã. O que caracteriza uma Diocese Irmã? Diocese Irmã é como uma diocese onde que tem um pouco mais de condições, primeiramente vocacionais, muitas vezes financeiras, é convidada a ajudar uma outra diocese. Nós temos várias dioceses no Brasil que necessitam de ajuda de padres, ajuda de missionários, ajuda financeira, e a Diocese de Juína, principalmente a questão de ajuda de padres, estava necessitando, e eu estou indo agora para uma ordenação justamente de um padre, então de um jovem que também acompanhei a vocação dele e agora será ordenado em Juína. Então esse ano serão 2 padres a mais em Juína. Aos poucos também Juína vai formando mais padres, não necessitando propriamente da Diocese de Juína, de Joinville, futuramente talvez não necessite, mas por enquanto ainda nós temos padres lá, né? Então que bom saber que a nossa diocese também contribui com outras dioceses, né? Eu acho que isso também se torna uma igreja em saída, porque a gente sai só da nossa divisão, do nosso território e vai ao encontro de outras pessoas. E desde já a gente também deseja uma ótima viagem, que o senhor volte com as energias renovadas e contando muitas histórias pra gente. Isso. Amados irmãos, possamos preparar então nossos ouvidos, o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a grande solenidade de São Pedro e São Paulo, 2 pilares fundamentais da Igreja Católica. Para que a gente possa compreender melhor
É importante verificar as 3 leituras bíblicas que ajudam a entender a importância e o legado desses 2 grandes santos para a nossa fé. No evangelho que ouvimos, encontramos a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa declaração é um momento decisivo, pois reconhece Jesus como Messias e o Filho de Deus. Jesus, em resposta, confere a Pedro uma grande autoridade, dizendo: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus entrega a Pedro as chaves do reino do céu, simbolizando a responsabilidade de guiar e proteger a comunidade de fé. Pedro, com sua confissão, torna-se rocha sobre a qual Cristo edifica a igreja, estabelecendo assim um fundamento sólido e duradouro para a nossa fé cristã. Celebrar São Pedro e São Paulo juntos nos lembra da unidade e da continuidade da liderança apostólica na igreja. Pedro representa a estabilidade, a fé sólida e a liderança pastoral, essenciais para a construção e a manutenção da comunidade cristã. Paulo nos lembra o impulso missionário. Já na primeira leitura em Atos, vemos a intervenção miraculosa de Deus na vida de Pedro. Herodes, procurando agradar os judeus, prende Pedro com a intenção de executá-lo. No entanto, em resposta às orações fervorosas da igreja, o anjo do Senhor liberta Pedro da prisão de forma extraordinária. Então, essa leitura reforça a autoridade apostólica de Pedro, mas também destaca a providência de Deus e a proteção sobre seus servos fiéis. Pedro, ao ser libertado, compreende que o Senhor o salvou da mão de Herodes. Essa libertação nos lembra que mesmo nas situações mais difíceis que nós podemos estar vivendo, seja eu, seja você que está nos ouvindo, Deus está presente e atuante na vida de toda a igreja. Pedro, como líder da comunidade cristã, é um sinal visível dessa fé inabalável e da esperança que temos em Deus, que nunca nos abandona. Já a segunda leitura, que vai falar mais de Paulo, se as 2 primeiras falam de Pedro, essa segunda leitura fala de Paulo e reflete sobre a sua vida e ministério enquanto se prepara para o seu próprio martírio. Então ele escreve: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, dedicou sua vida a levar o evangelho além de fronteiras judaicas, alcançando então muitas nações. Ele enfrentou muitas dificuldades, incluindo perseguições, prisões e depois o martírio, mas nunca desistiu da sua missão. Paulo acredita firmemente que o Senhor estava ao seu lado, fortalecendo, protegendo para proclamar a mensagem de Cristo até o fim. Portanto, a perseverança e o zelo missionário de Paulo são exemplos para cada um de nós sermos também evangelizadores. Seja você que é ministro, catequista, mas você pai e mãe de família, e aí nos ensina a manter a fé e a dedicação, mesmo diante das dificuldades. Paulo sabia que sua recompensa final, a coroa da justiça, a salvação, a vida eterna, estava também reservada para ele. Seu testemunho nos encoraja a continuarmos firmes na nossa fé, em nosso compromisso com a missão que Deus confiou a cada um de nós. Portanto, a solenidade de São Pedro e São Paulo nos chama a refletir sobre a importância desses 2 grandes apóstolos para a nossa fé, para a igreja. Pedro, a rocha da igreja, e Paulo, o grande missionário, nos inspiram a viver nossa fé com convicção, coragem, dedicação. Celebrar São Pedro e São Paulo juntos enfatiza a unidade da igreja na diversidade das suas missões. Pedro, com sua liderança pastoral, Paulo, com seu espírito missionário, complementam-se, mostrando que a igreja é uma comunidade diversa, mas unida na fé e na missão. Que possamos, como eles, ser testemunhas fiéis de Cristo, confiando sempre na proteção e na providência divina. Amém. Toda igreja unida a celebra
que seguiram a Cristo primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou. O triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Em julho, a gente celebra o mês missionário do dízimo. Já que julho está batendo na portinha aqui, né? A gente vai recordar que a Diocese de Joinville vive este mês de julho como o mês missionário do dízimo desde o ano passado, né? Que passou do mês de setembro, né, para o mês de julho. Então, agora, nesse período de julho, será o mês que todas as comunidades irão celebrar o tema central deste ano, que é partilha do dízimo, uma expressão de fé, de amor e compromisso comunitário. Então, hoje aqui a gente vai falar sobre algumas das primeiras semanas de celebração deste mês do dízimo, mas toda a programação está no nosso site, então vamos lá. Na primeira semana, a gente tem, no dia 30 de junho, né, que é domingo, a abertura do mês missionário do dízimo com a missa diocesana na Catedral São Francisco Xavier, então às 19 horas. Missa que será presidida então pelo padre Fernando, né? Isso, que também está à frente da Pastoral do Dízimo, né? No dia 1º de julho é feito o lançamento de uma pesquisa super importante para a Pastoral do Dízimo. Ela tem o objetivo, né, de entrevistar vários públicos diferentes, como lideranças, agentes da Pastoral do Dízimo, funcionários, dizimistas e não dizimistas. Então participe dessa pesquisa e ajude a Pastoral do Dízimo a conhecer melhor o campo da evangelização. Lembrando que nesse público ali não está os padres, mas os padres já responderam uma pesquisa de forma presencial na reunião do clero. Então, quanto é importante você também, quando receber essa pesquisa através da paróquia, através, então, dos meios de comunicação, você possa estar respondendo, seja você que é uma liderança, seja você que é um agente do dízimo, você que é funcionário, ou você, não tenho nenhuma função na igreja, mas eu sou dizimista, ou também já fui dizimista, também posso estar respondendo porque tem um questionário diferente para públicos diferentes, né? Uhum. De 6 a 12 de julho, a programação continua e o tema secundário será Partilha do Dízimo, Expressão de Fé. As ações promovidas nesse período serão missa de abertura do mês missionário do dízimo nas paróquias e momentos de espiritualidade com lideranças e dizimistas da comunidade, que será um momento para reforçar a espiritualidade que envolve o dízimo. E as programações acontecem até o fim de julho, aqui a gente só falou das 2 primeiras semanas. Então confira todas essas ações no site da Diocese e também no site da Partilha, que é partilha.diocesejoinville.com.br. Porém, tem uma ação que já está acontecendo em algumas paróquias e vai acontecer durante todo o mês de julho, que é a iniciativa Partilha Criativa. Essa ação está sendo promovida além da Pastoral do Dízimo, mas também em conjunto com a Catequese e a PASCOM, a Pastoral da Comunicação. A iniciativa Partilha Criativa Dízimo em Arte e Poesia convida todos os catequistas e catequizandos da Eucaristia a criarem um desenho ou um poema inspirado no tema central do mês missionário do dízimo, que, repetindo, o tema central é Partilha do Dízimo, expressão de fé, amor e compromisso comunitário. O objetivo dessa ação é que a paróquia possa utilizar essas criações em murais, exposições e divulgações durante todo o mês de julho, motivando as famílias a participarem em conjunto das ações do mês missionário. A PASCOM faz parte da ação organizando os materiais e enviando para a coordenação diocesana do dízimo. As obras mais inspiradoras serão selecionadas para um calendário de 2025, levando essa contribuição para todos os fiéis da Diocese de Joinville. Então, se você quiser conferir mais sobre essa ação ou mais ações da Pastoral do Dízimo, além de todos os conteúdos mensais que a Pastoral disponibiliza, acesse o site da Partilha, partilha.diocesejoinville.com.br, para não perder nenhum conteúdo, novidade
e eventos que vão acontecer em breve. E lembrando também que se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato tanto com a coordenação diocesana da Pastoral do Dízimo, na pessoa da Grazi, como também com coordenadores e lideranças do dízimo da sua própria paróquia. É muito importante que neste mês de julho, né, todas as comunidades estejam em sintonia e vivenciem esse momento, para entender que o dízimo vai muito além de partilhar, né, para você realmente entender qual o sentido dessa partilha, para onde é utilizada a sua partilha, porque dessa forma, cada vez mais, você entende os benefícios que isso traz, tanto para você, como fiel, quanto para a comunidade que você participa. Notícias da Diocese. As notícias dessa semana começam anunciando o segundo dia de festa junina na paróquia São Francisco de Assis, no bairro Saguaçu. Os festejos iniciaram ontem, no dia 28 de junho, e continuam hoje, no sábado, dia 29. A programação deste sábado inicia às 14 horas, com show de prêmios. Às 15 horas terá a abertura das barraquinhas de quitutes e artesanatos, e a Santa Missa será às 19. Após a missa também haverá venda de churrasco, então participe que ainda dá tempo de participar de uma festa junina neste sábado. É o último final de semana para festa junina, né? Depois começa a Julina. Julinas. Arraiá da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, do bairro Boa Vista. Nos dias 6 e 7 de julho acontece o arraiá da matriz da paróquia Imaculada Conceição, lá do bairro Boa Vista. Então, será nos dias 6 e 7, ali no bairro Boa Vista, terá muitas comidas típicas, música, diversão. Então, já anote na agenda que vai começar as festas julinas aí nas paróquias da nossa diocese. No dia 15 de julho acontece a formação digna celebração dos sacramentos lá na paróquia de São Bento do Sul. Então, estão convidados todos os fotógrafos, profissionais e assistentes de decoração, filmagem, canto, música e cerimoniais. Então, a formação que credencia todos esses profissionais para participar das celebrações dos sacramentos como profissionais, né, fotografando e fazendo seus trabalhos, é indicado fazer esse curso, o Digna Celebração dos Sacramentos. Então, no dia 15 de julho, na paróquia Puríssimo Coração de Maria, em São Bento do Sul, acontece mais uma edição e será às 19h30. Pagamentos e inscrições, você pode ver os detalhes no site da Diocese, no banner principal. Falando em matrimônio e sacramento, essa é para anotar na agenda. Está abertas as inscrições para o casamento comunitário da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, do bairro Boa Vista. Será no dia 9 de novembro, às 17 horas, na Matriz. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a Secretaria da Paróquia para ter mais informações sobre o casamento comunitário, deixar seu nome e fazer sua inscrição. Essa notícia é longe, mas para os casais, né, e os pombinhos se prepararem bem e fazerem todas as suas organizações. Sim, as suas organizações já pode começar agora, né? A intimar o marido, intimar a esposa. Como comentamos, o mês de julho tem muitas atividades, mas o mês de agosto já está agitadíssimo. Então a gente continua falando da Festa das Vocações de 2024, que no mês de agosto, né, é o mês em que a igreja celebra as vocações. E este ano acontece a segunda edição da Festa das Vocações da Diocese de Joinville, que neste ano irá se multiplicar, acontecendo simultaneamente em todas as 6 comarcas no dia 18 de agosto. Então reserve essa data e participe da Festa das Vocações na sua comarca. Em breve no site da Diocese a gente vai divulgar toda a programação certinho, onde cada edição vai acontecer, né? O horário, né? E as atividades, porque a data já está definida. Dia 18 de agosto, Festa das Vocações. E já que a gente está falando de vocação, a gente aproveita, né? Para lembrar que também em agosto vai acontecer a instituição do Ministério do Catequista, né, padre? Dia 29 de agosto na Catedral. Como é que vai funcionar? Isso, já foi enviado para os padres uma carta e, então, a coordenação de catequese pensa em nomes, leva para o padre leva para o CMPP e daí dentro do CMPP é escolhido uma pessoa. Então, durante esses 3 anos, 2024, 25 e 26,
são pessoas escolhidas pelo padre e pelo CMPP, aprovada pelo CMPP. A pessoa que é aprovada, ela é apresentada numa missa paroquial e depois esse nome é enviado aqui para a coordenação, para a coordenação diocesana da catequese, até no dia 20 de julho. E depois nós teremos lá no mês de agosto 3 lives, segunda, terça e quarta. Então será dia 25, 26, 27 e 28. 26, 27 e 28 de agosto. Lives para a gente conhecer um pouquinho melhor cada catequista de cada paróquia das 66 paróquias da nossa diocese. E depois no dia 29 o bispo faz o rito de instituição. Só o bispo pode fazer esse rito de instituição dos catequistas que foram escolhidos. Então o ministério do catequista é para a gente valorizar aquele catequista que já tem, então de modo especial, uma caminhada como catequista, uma caminhada de formação, uma caminhada de participação também dentro das paróquias da nossa diocese. Então, para você conhecer também os critérios, né, para essas sugestões e de nomes para receber o ministério de catequista, dá uma olhadinha no site da diocese, que a gente publicou uma matéria completinha também falando sobre o que é esse ministério, como foi instituído esse ministério e também esses critérios da Diocese de Joinville e também as datas e horários das celebrações que irão acontecer. Mas agora, emendando numa novidade da Diocese, em maio a gente lançou o Inário Virtual aqui na Diocese de Joinville e a gente já vem falando alguns programas sobre o calendário de formações que está acontecendo nas paróquias e comarcas da nossa diocese. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a formação, na verdade, o calendário de formação deste finalzinho de junho e início de julho. Então, na comarca São Francisco do Sul, no dia 30 de junho, domingo, né, das 14 até as 18 horas, acontece a formação lá na Paróquia Divino Espírito Santo de Barra Velha, com as paróquias convidadas São João Batista, de São João do Taperiú, Senhor Bom Jesus de Itajuba e também a Paróquia Divino Espírito Santo de Barra Velha. Na comarca Joinville Norte, no dia 6 de julho, acontece a formação na Paróquia Nossa Senhora Medianeira, lá do Vila Nova, com as paróquias convidadas, a paróquia que irá sediar, que é a paróquia Nossa Senhora Medianeira, a paróquia Nossa Senhora de Fátima do bairro Glória, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do bairro Costa e Silva e a paróquia Divino Espírito Santo também do bairro Costa e Silva. No dia 7 de julho, das 13h30 até as 17h30, acontece a formação na paróquia Nossa Senhora de Belém, no bairro Bemerwald. Então, são convidadas a paróquia que irá sediar, além das paróquias Cristo Ressuscitado do Floresta e a paróquia Nossa Senhora Aparecida do Quilômetro 4. No dia 20 de julho, a comarca de Mafra irá receber a formação do Inário Virtual e será das 13h30 até as 17h30 no Santuário Nossa Senhora Aparecida de Mafra. São convidadas então a paróquia São José de Mafra, paróquia Nossa Senhora Aparecida e a paróquia Nossa Senhora das Graças também, né? Todas essas paróquias são da cidade de Mafra. Então, essas formações irão acontecer até novembro e a gente vai falar todos os meses o calendário de formações que acontecem em todas as comarcas e paróquias da Diocese. Próximo programa, vou dar um spoiler do convidado que a gente vai trazer. No próximo programa, o Padre Gélio estará em viagem, como ele já comentou. Mas quem vai participar conosco é o Padre Fernando. E a gente vai conversar com ele sobre 2 principais assuntos. Um, que é o mês missionário do dízimo, né, já que ele é o assessor eclesiástico da Pastoral do Dízimo. E o segundo assunto vai ser as formações do EEAE. A gente já comentou um pouquinho na semana passada. Se você participou das formações, né, de revitalização do CMPP e CMPC da sua paróquia, já está sabendo que depois de 2 anos teriam formações sobre o EEE, que é, me ajuda a lembrar, Carol, que é Equipe Executiva de Administração Executiva. Geração Não. e Economia. E Economia. A gente fez o livro juntas, mas a gente não Vai, consegue Padre, então lembrar. fala pra gente o que é EEAE. Equipe Executiva de Administração e Economia. Isso, o Padre Gélio tá na ponta da língua, a gente tem que estudar um pouquinho mais. Então, na semana que vem ele vai estar com a gente no programa Vida Pastoral, falando um pouquinho sobre como vão acontecer essas formações nas paróquias, se já tem algum calendário, qual que é a organização, o cronograma.
Então, fique atento ao próximo programa também para saber como funciona. É muito bom para todos que participam entender a logística, a administração e a melhor forma de gerir, né, e ajudar a cuidar de todo esse patrimônio também que envolve as nossas comunidades. Também estamos no mês de julho, não deixe para a última hora, né? Mês de julho inicia na próxima semana, mas você pode fazer inscrição, você que deseja conhecer um pouco mais e fazer uma escola de teologia para leigos, Ecotecal. Então, desde de 1º de junho a 1º de agosto, as inscrições estão abertas. E então as aulas acontecem aqui na Cúria, sempre nas quinta-feiras, das 19h30 às 21 horas. Vamos anunciar uma festa que inicia lá para o finalzinho de julho, mas que é importantíssima ali para Araquari. É a Festa do Senhor Bom Jesus, que ela deve reunir mais de 50 mil pessoas. A edição de número 171 da Festa do Senhor Bom Jesus acontece então nos dias 28 de julho e vai até o dia 6 de agosto. E a programação inclui a tradicional procissão, novena diária e show nacional com o Padre Fábio de Mello. Neste ano, o manto de 1.000 metros junto à imagem de Nossa Senhora dos Navegantes virá lá de Navegantes para abrir as novenas. A procissão está marcada para o dia 28 de julho, às 16 horas. A imagem do Senhor Bom Jesus tem 180 anos e a sua origem é incerta, sendo atribuída a Portugal ou à Alemanha. O evento atrai milhares de fiéis que vêm com um pedido e agradecimento de graças recebidas. Em 2023, 40 mil pessoas participaram das celebrações. Então, em 2024, além da imagem do Senhor Bom Jesus, haverá uma relíquia da verdadeira cruz de Cristo, vindo lá de Roma, a mesma do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Então é um evento grandioso que vai acontecer em Araquari. Mais novidades nas redes sociais do santuário e também no site da Diocese de Joinville. Também muitas informações vocês conseguem também no próprias redes sociais do Padre Jackson. O Padre Jackson está movimentando bastante essa festa no santuário, então vocês conseguem acompanhar um pouquinho por lá do que está acontecendo. Seminário Diocesano das SEBs acontece no dia 20 de julho, com o tema Luzes e Desafios. Seminário que acontece das 8 às 16 horas da SEBs, terá como assessora Dalila Pedrini e acontece na Paróquia Cristo Ressuscitado do bairro Floresta. Então, um evento que vai reunir, né, a coordenação das SEBs e todos os membros e interessados sobre o tema. Você pode participar fazendo sua inscrição até o dia 15 de julho. O link e mais informações sobre este evento você consegue tudo no site da Diocese de Joinville. No site da Diocese de Joinville. E só reforçando, a gente já falou no primeiro bloco do programa sobre o mês missionário do dízimo. Estamos reforçando que estamos começando, né, esse mês missionário. Mas, para a gente reforçar, neste domingo acontece, né, dia 30, a missa diocesana de abertura do mês missionário do dízimo na Catedral São Francisco Xavier. Então anota na agenda e participa com toda a comunidade desta missa de abertura na Catedral São Francisco Xavier às 19 horas. Se você não quiser perder nenhuma dessas novidades que a gente comentou aqui, nenhuma notícia, nenhum detalhe, né, sobre essas novas programações da Diocese, acompanhe nossas redes sociais e também o nosso site. Aniversariantes da semana. No dia 29 de junho comemora mais um ano de vida o padre Ademar Pedro Gadotti. Nesse mesmo dia também comemoram mais um ano de ordenação o padre José Long e o padre Pedro Paulo Dias. No primeiro dia de julho comemora mais um ano de vida o padre Luciano dos Santos. E no dia 3, comemora mais um ano de ordenação o padre Felice Girelli. No dia 4 de julho, comemora mais um ano de vida o padre Pedro Rodrigues de Bastos. Então, parabenizando os padres, porque dessa lista da próxima semana não tem nenhum diácono. Parabenizando todos os padres que celebram o dom da vida, também da ordenação. Mas você que também está nos ouvindo e celebra também o seu nascimento, celebra também a data do seu matrimônio. Que Deus abençoe a você, abençoe sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade.
Agora vamos para a lista de santos e santas que a gente celebra na próxima semana, mas começando com hoje, né? Que o padre já comentou na sua homilia, né? Hoje, no dia 29 de junho, a gente celebra os dias de São Pedro e São Paulo. Então, Pedro, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e foi considerado também o primeiro papa pela Igreja Católica, ele foi conhecido por sua liderança entre os apóstolos e seu papel fundamental na fundação da Igreja Cristã. Já Paulo, ele era inicialmente um perseguidor dos cristãos, converteu-se após uma visão de Cristo ressuscitado e ele também foi conhecido, né, como o apóstolo dos gentios por sua missão de evangelização entre os não-judeus. Ele também foi autor de várias epístolas e cartas do Novo Testamento. Pedro viveu e pregou principalmente lá na região da Palestina e Paulo viajou, né, extensivamente pelo Império Romano, incluindo regiões como a Ásia Menor, Grécia e também a Roma. No dia 30 de junho, a igreja celebra os protomártires da Igreja de Roma. Os protomártires da Igreja de Roma foram os primeiros cristãos martirizados em Roma durante a perseguição de Nero em meados do século I d.C., vítimas de acusações falsas após o grande incêndio de Roma. Eles viviam na capital do Império Romano e são lembrados pela brutalidade das suas execuções e pela força da fé que tinham. No dia 1º de julho, a gente celebra o dia da Beata Madre Maria Assunta Marchetti. Ela é cofundadora da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu e Escalabrianas. Foi dedicada à assistência aos imigrantes, especialmente crianças órfãos, pobres e doentes. Ela nasceu em 15 de agosto de 1871, lá na Itália, e faleceu no dia 1º de julho em São Paulo, aqui no Brasil. Dia 1º de julho de 1948, né? Em São Paulo, aqui no Brasil. Ela viveu principalmente na Itália, mas imigrou para o Brasil em 1895, onde passou a maior parte da sua vida missionária. Ela trabalhou principalmente em São Paulo, se dedicando ao cuidado dos imigrantes italianos e também outros necessitados. No dia 2 de julho é dia de São Bernardino Realino. São Bernardino Realino foi um jesuíta italiano conhecido por sua dedicação ao ensino e ao ministério pastoral. Ele nasceu em 1530 e faleceu em 1616. Passou a maior parte da sua vida na Itália, especialmente em Lecce, onde deixou um legado duradouro de espiritualidade e serviço à comunidade. Ele foi canonizado em 1947 e é lembrado por sua humildade, paciência e zelo apostólico. No dia 3 de julho, celebramos o dia de São Tomé, conhecido também como Tomé o Incrédulo, devido à sua famosa dúvida sobre a ressurreição de Jesus. Ele que precisou tocar, né, nas chagas de Cristo para realmente acreditar na ressurreição. Ele viveu principalmente ali na Palestina, onde viveu na Galileia, seguindo Jesus durante seu ministério. Ele realizou diversas missões de evangelização e que levaram para regiões, né, do Império Romano, incluindo o atual Irã e particularmente a Índia, onde ele fundou diversas comunidades na costa sudoeste. Dia 4 de julho é dia de Santa Isabel de Portugal, princesa de Aragão e rainha consorte de Portugal, conhecida por sua piedade, caridade e dedicação aos pobres e doentes. Diversos milagres são atribuídos a Santa Isabel de Portugal, incluindo o famoso milagre das rosas, onde as moedas que ela levava escondidas para dar aos pobres transformaram-se em rosas quando foram descobertas por seu marido. Dizem que ela nasceu em 4 de janeiro de 1271 em Zaragoza, Reino de Aragão, e que ela faleceu em 4 de julho de 1336 em Estremoz, no Reino de Portugal. Por último, no dia 5 de julho, celebramos o dia de Santo Antônio Maria Zaccaria. Ele, que é nascido em meados de 1502, foi o médico e sacerdote italiano, fundador dos Barnabitas, das Irmãs Angélicas de São Paulo e dos Leigos de São Paulo. Conhecido por seu compromisso com a reforma espiritual e moral da sociedade, ele promoveu a adoração contínua ao Santíssimo Sacramento e inspirou-se em São Paulo Apóstolo. Viveu principalmente trabalhando em Milão, na Itália, até a sua morte em 1539.
Então tivemos muitos santos que foram apóstolos, né? E padre, eu tenho uma dúvida, acho que é um pouco tarde agora no programa, né? Mas é uma dúvida que eu acho que eu sei a resposta, mas que talvez é legal de perguntar, tá? Mas continua sendo uma dúvida. Continua sendo uma dúvida. A gente teve, no caso, né, inicialmente 12 apóstolos. E São Paulo entrou depois como os apóstolos, certo? Na verdade, nós tivemos 12 apóstolos, mas depois, então, a morte, e aí não está bem relatado como é que foi, e alguns dizem para o suicídio, propriamente de São Judas, foi escolhido outro no lugar que foi São Dimas. A gente consegue perceber isso em Atos dos Apóstolos. Já São Paulo nem foi discípulo de Jesus, nem conheceu Jesus, mas ele teve uma experiência indo para Damasco a partir de uma forte luz. Diz que ele caiu, na verdade não diz que tinha um cavalo também, mas ele caiu e a partir disso ficou cego e daí precisou ir e pedir a oração a um cristão e desse caíram as escamas e ele enxergou. Então, a partir disso, torna-se verdadeiro discípulo de Jesus. A partir dessa experiência, então, vamos dizer assim, mesmo que ele antes era perseguidor dos cristãos, e depois se torna o grande evangelizador, né? Será que daí vem a expressão do caiu do cavalo? Provavelmente, é uma expressão que a gente acaba utilizando, né? Aham. Nosso programa está chegando no fim, agradecendo a todos vocês que rezaram conosco, participaram. Então passo a palavra para a Júlia Carol para o seu recadinho final. Obrigada, então, a todos os nossos ouvintes que acompanharam essa edição de número 408 do Vida Pastoral. Por enquanto, a gente não vai voltar com a edição em vídeo no nosso canal do YouTube, mas você pode acompanhar essa edição por lá também. A gente já percebeu que os números aumentaram, padre. A gente já tem quase 400 ouvintes no programa Vida Pastoral lá no YouTube. Esse número a gente consegue contabilizar, né? Mas acredito que isso ultrapasse muito mais por causa das rádios e web rádios que o senhor cita lá no início do programa. Então, já quero convidar você que escuta, né, a gente pelo YouTube e também pelo Spotify a compartilhar o Vida Pastoral, a chegar em mais pessoas pertinho de você, longe de você, em outras cidades, estados, países, para acompanhar a nossa vida pastoral aqui na nossa diocese. E assim, se você escuta a gente por alguma rádio que transmite o programa Vida Pastoral, a gente quer saber de onde que você escuta, há quanto tempo você ouve o programa Vida Pastoral. Então, entra nas nossas redes sociais e manda uma mensagem pra gente, fala de onde você acompanha a gente, qual a sua paróquia, se você gosta ou não do programa, que quem assiste pelo YouTube a gente acaba tendo um contato um pouco maior. Mas quem tá escutando pela rádio é só pesquisar as redes sociais da Diocese e manda uma mensagem pra gente, seja YouTube, Facebook, Instagram, que a gente vai ficar bem feliz de saber quem que acompanha o nosso programa semanalmente. Eu já fico sabendo de outra forma, como eu celebro em várias paróquias, seja crisma, seja outras celebrações, sempre tem pessoas vindo até mim dizendo assim, eu acompanho o programa Vida Pastoral, acompanho o senhor todo sábado. De modo especial, quem é aqui de Joinville e outras regiões, acompanha o programa Vida Pastoral também. As pessoas tietam o padre por aí, então. Porque a gente acha que eles são mais tímidos, padre. Porque O padre já é quase um digital influencer. É um web rádio influencer. Então, obrigada a todos que acompanharam essa edição. E encontro vocês na próxima semana. Agradeço também a todos os nossos ouvintes. Desejo uma ótima semana a todos. Um ótimo início de mês de julho. O Eduardo me recriminou quando eu falei no início de junho que a gente estava na metade do ano. Eu também recriminei, amiga. Então agora eu posso falar. Agora é metade do ano? Dia 1º? Vai ter passado metade? Tá bom. Então, eu permito. Então, ok. Então vamos iniciar o segundo semestre com o pé direito. Que a gente possa viver, né? Viver bem. E assim como o Evangelho da semana passada falou pra gente crer em Jesus, mesmo que venham ventos contrários, né? Que o mar esteja agitado. Que a gente consiga focar nisso e levar essa mensagem adiante nos próximos meses desse ano. Então é isso, até semana que vem.
Agradecendo a você que rezou conosco, participou, que Deus abençoe a você e abençoe a todos também, amigos, familiares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.